Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no TV Antari de hoje eu vou falar sobre o trailer de Star Wars. E aí galera, tô aqui de volta, vou falar sobre o novo trailer de Star Wars. Eu não ia fazer esse vídeo aqui, mas eu percebi que muita gente tá com dúvidas sobre o que esperar de Star Wars e sobre Star Wars como um todo, já que essa é uma continuação, né? E daí a galera acho que não assiste talvez o Retorno de Jedi ou alguma outra coisa assim, não tá conseguindo entender o que vai ser Star Wars. E pra isso eu assisti o trailer frame a frame. Eu não vou fazer aqui essa passagem frame a frame porque ia ficar um vídeo muito grande e muito cansativo também. Eu separei algumas imagens do que eu achei mais importante pra gente saber mais ou menos o que a gente pode esperar. Então vamos lá galera. A primeira coisa que aparece no trailer é a Rey. Muita gente ficou em dúvida, não sabia se era ela, mas é ela sim, por dois motivos. Primeiro, essas roupas que ela tá usando aqui são as roupas que ela usa, a gente vê ela usando praticamente no filme todo. E outra coisa, ela tá com esse bastão aqui nela. E a gente vê ela usando esse bastão, inclusive, no pôster que tava ali na primeira imagem ali atrás de mim. Vocês podem verificar que ela tá com esse bastão. Então, essa aqui é a Rey. Aí a gente vê a Rey que ela tá, tipo, meio que escalando alguma coisa, alguma nave. E eu não sei exatamente qual nave é, mas eu tenho um palpite. Então, nas próximas imagens vocês vão ver e acho que vocês vão concordar comigo. Tá, aí a gente pode ver que essa é uma nave bem grande, porque a gente pode ver toda a profundidade dela e ela tá descendo até o fim dessa nave muito louca aí que ela tá. E essa aqui é a imagem que pra mim define o que é essa nave, porque a gente pode ver que tem areia, tem muita areia aqui. E qual nave que a gente viu já nos trailers que tem areia? Exatamente, o Cruzador Imperial. Ele caiu aqui no deserto, provavelmente é em Jakku, não sei, eu imagino que seja. E tem muita areia, então provavelmente a Rey deve estar dentro dele. E a gente já viu que a gente deve ter algumas cenas interessantes aí nesse cruzador. Ele deve ter muita coisa escondida aí. E muita coisa legal deve acontecer dentro dele. Então a primeira coisa que acontece que a gente vê a Rey ali naquele lugar é um cruzador imperial. É esse cruzador imperial aqui. É óbvio que não tenho tanta certeza assim porque eu não vi o filme, mas é quase certo que é esse cruzador imperial. Bom, aí a gente tem um TIE Fighter com alguma explosão, talvez ele tá sendo explodido ou explodiu alguém. E daí tem um cruzador imperial ali atrás também. E eu acredito que nesse TIE Fighter tá o John Boyega, que é o Finn, que é aquele personagem que usa o sabre de luz. E eu vou falar sobre isso, inclusive reservei uma imagem pra falar sobre. Eu imagino que é nessa hora que ele acontece alguma coisa com ele, ele acaba caindo em Jakku, que é onde ele vai encontrar a Rey, e daí para formar a nossa trindade de Star Wars, que a gente tem em todas as trilogias e a gente já conhece. Outra cena do trailer, a gente pode ver aqui o Kylo Ren em alguma estação, e a gente pode ver esse raio vermelho da morte aqui, passando nesse lugar onde ele tá, talvez ele tenha ordenado isso. Inclusive nessa cena ele tá falando com uma voz bem grossa, inclusive, bem para lembrar o Darth Vader mesmo. E daí ele fala que ele vai terminar o trabalho que o Darth Vader começou, né? Ele talvez não conheça a história inteira que o Darth Vader se arrependeu do que ele fez em seu leito de morte. Mas enfim, ele diz que ele vai terminar o que o Darth Vader começou. Numa cena bem mais pra frente, a gente vê algum planeta, algum local sendo destruído por um raio vermelho também. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Que é justamente para dar continuidade para vocês conseguirem entender tudo direitinho. Eu acho que aquele raio vermelho que a gente estava vendo é esse raio vermelho que atinge esse planeta, ou essa cidade, ou seja lá o que for esse lugar aí, que está sendo destruído. E pelos posters que a gente já viu, a gente acredita que vai ter uma Estrela da Morte, mais uma Estrela da Morte vai ser construída ou já foi construída, e a gente imagina que esse raio vermelho que a gente viu lá na imagem do Kylo Ren e nesse aqui desse planeta muito louco sendo destruído, vai ser exatamente o raio que vai sair da Estrela da Morte. Nessa cena a gente pode ver que o Kylo Ren tá usando a força em um cara aí. É esse cara que ele tá usando a força. Eu acredito que nesse filme a gente já vai ter alguém sendo convertido pro lado negro da força, porque a gente pode ver que ele tá sofrendo muito tentando resistir ao poder do Kylo Ren.
A gente já sabe por algumas informações que o Kylo Ren é descrito como forte na força. Então isso quer dizer que ele é muito poderoso e ele deve conseguir converter alguma pessoa, alguém, pro lado negro da força. E esse cara aqui pode ser o primeiro deles. Essa imagem aqui a gente pode ver que o Kylo Ren tá com um monte de gente em volta dele. Nessa a gente vê melhor, é o Kylo Ren e um monte de gente aqui meio com máscaras assim. Eu imagino que essa é a ordem que a gente já vinha falando, que são os Cavaleiros de Ren, que é por isso que ele se chama Kylo Ren inclusive. E ele tá com essa galera aí, deve ser os seguidores dele, e ele deve ser meio que o líder. Você pode ver que ele é o único que tem um sabre de luz, que não é mais um sabre, sei lá que porra que ele usa. E ele tem a máscara mais foda de todos também, porque é inspirada na máscara do Darth Vader. Depois a gente pode ver o John Boyega. Aqui, infelizmente, eu não consegui colocar uma imagem que dava de ver, mas aqui tá a perna da Rey, ela tá aqui também. O Han Solo, não estou vendo o Chewbacca, eu não sei se ele aparece. E a gente tem o BB-8, esse robô aqui que eu não sei o que é. Eles estão num lugar que eu desconheço totalmente, eu não sei que lugar é esse. Mas, se as suspeitas de todo mundo se concretizarem, eles devem estar indo atrás do Luke Skywalker. É meio que a corrida pro último Jedi, assim. O Luke Skywalker, pra quem não sabe, é o último Jedi. Ele é quem tem a força, né? A Leia também tem, mas tipo, ele é o cara que... o cara da lenda, né? Ele é Luke Skywalker, ele é o cara. Então todo mundo deve estar meio que correndo atrás dele. O lado negro da força deve querer buscar ele, ou talvez para converter, para matar, ou para ser treinado, enfim, não sei. E também a luz, né, o lado bom da força, deve estar atrás dele também, ou para não deixar que ele seja convertido, para ser treinado também, para aderir ele ao exército da galera de boa, não sei. Enfim, eu imagino que aqui eles estão indo atrás do Luke Skywalker. Talvez o Han Solo conheça alguém que possa dar informações sobre o paradeiro do Luke, etc. Por falar em Luke Skywalker, olha que cena linda, né, galera? R2-D2 e Luke Skywalker, pode ser que não seja ele, mas eu tenho quase certeza, mão mecânica, quem mais pode ser? E eu adoro essa cena, inclusive, ele tá usando esse manto preto, e em algumas fontes por aí revelam que a roupa que ele vai utilizar é realmente sombria desse jeito, e que lembra muito a roupa do Darth Vader, não máscara, nada disso, mas as vestes do Darth Vader, tudo muito preto, tudo muito sombrio, parece que tipo, ele meio que se isolou, virou meio que um eremita, assim, e se escondendo inclusive da luz. Então, é um problema isso, porque a gente já sabe que os Skywalker não são uma família muito de boas, assim, eles são muito poderosos na força, mas eles também têm essa tendência de ir pro lado negro aí. Aí a gente pode ver nessa imagem que tem provavelmente um TIE Fighter. Na verdade essa imagem, essa nave aqui, ela parece muito com aquela nave que o Darth Vader utilizava, talvez seja, mas como tem essas aletinhas assim, ficou parecendo um TIE Fighter. Mas pode ser uma daquelas naves que o Darth Vader usava e o Imperador também usava, que é uma nave mais foda. E a gente pode ver vários troopers passando por aqui e etc. Eu chamo a atenção para uma coisa. Naquela imagem passada que eu tinha falado, tem todas essas fagulhas e mais ou menos o mesmo tom dessa imagem. Então pode ser que essa imagem aqui, essa cena, seja no mesmo lugar onde a gente viu o R2-D2 e o Luke Skywalker. Talvez eles tenham conseguido chegar ao Luke Skywalker, ou estão procurando, não, ele está no planeta tal, vamos lá, e acontece alguma coisa, talvez eles causem esse tumulto todo aqui, e o Luke, sei lá, encontra o R2-D2 e vai tentar impedir isso, ou qualquer outra coisa, não sei. Aí aqui a gente tem a primeira imagem do Capitão, o Capitão Phasma, tá do mesmo lado que o Kylo Ren, então não é uma boa notícia. E parece ser no mesmo lugar em que as duas outras fotos anteriores. E aqui parece realmente que eles estão em busca de alguma coisa ou de alguém. Então isso reforça a minha teoria de que eles estão procurando o Luke Skywalker nesse lugar onde eles estão aí. Aí a gente vê a Rey lamentando muito a perda de alguém. Parece ser a perda de alguém ou pode estar muito doente. Tem gente dizendo que esse é o Chewbacca. Por dois motivos. Pode ver alguns pelos ali, e aqui parece ser aquela pochete, aquela ombreira, sei lá, que o Chewbacca carrega com ele, né? Então tem muita gente acreditando que é ele. Talvez, se for ele mesmo, ele só esteja doente e não vá morrer. Mas a galera acha que é o Chewbacca, então eu vim falar aqui pra vocês. Eu acho que não é ele, mas
tirem suas próprias conclusões. Aqui a gente tem a Rey com uma pistola aí, ela está atirando, e aí eu chamo a atenção para uma coisa. A gente sabe que o John Boyega, o Finn, né, ele estava usando o sabre de luz, e a gente vê a Rey aqui usando a pistolinha de lasers dela ali, a pistolinha de luz. E a gente sabe que em Star Wars, na trilogia original, a gente tem o Luke usando o sabre de luz e a Leia usando a pistola. Então tem muita gente achando que é mais ou menos isso, que o Finn é o Jedi e ela é só o suporte. Eu acho que não é bem assim, eu acho que inclusive é o contrário. Ele é o suporte, ela é a Jedi. Mas essa imagem aqui tá aqui, pode ser para despistar ou pode ser para confirmar a teoria de outro pessoal aí. Enfim, tá aqui e eu faço esse paralelo com a trilogia original, onde a Leia utilizava a pistolinha dela também. Falando em Leia, a gente tem aqui a Leia. Pouca gente viu essa imagem, na verdade hoje muita gente viu, porque quem foi frame a frame tirou esse print aí e já colocou na internet aí pra todo mundo ver. A Leia parece estar lamentando com o Han Solo de alguma coisa que aconteceu. Talvez o início da guerra, talvez ela esteja assustada porque estão atrás do Luke Skywalker, talvez o Luke já tenha se debandeado pro lado negro da força, talvez a morte do Chewbacca pode ser isso, mas eu acho que o Han Solo estaria mais debilitado do que a Leia. Parece ser alguma coisa mais da família, parece ser algo de alguém muito próximo a ela. E o Chewbacca, por mais que fosse próximo a ela, era mais próximo do Han Solo e parece que tá mais de boa do que ela aqui nessa foto. Aí aqui a gente tem o Finn com o sabre de luz dele. Eu imagino que esse era o sabre do Anakin, que foi pro Luke, que agora tá com o Finn, que pode não ser dele, pode ser do novo Jedi. Muita gente acredita que ele é o novo Jedi. Eu já falei sobre isso, eu não acredito que ele seja o novo Jedi. E já provei pra vocês que pra você ser Jedi, não é só usar um sabre de luz que vai fazer com que você seja um Jedi. O General Grievous usava, eu já falei isso num vídeo anterior, onde eu falava exatamente sobre essa imagem aqui que a gente está vendo. Não faz sentido, inclusive, a gente acreditar que ele seja um Jedi só porque ele está usando sabre de luz. Eu acho, inclusive, que eles vão utilizar ele para que ensinem para toda essa garotada que está chegando agora, que não conhece Star Wars, o que é um sabre de luz de verdade. Eles devem utilizar o Finn como eles utilizaram o Luke Skywalker para ensinar pra gente o que era um sabre de luz e como ele poderia ser utilizado. Aí aqui, a sequência daquela cena, a gente tem o Kylo Ren com o Finn, e esse é o Kylo Ren, tá? Ele só não tá com o capacetezinho dele, mas os dois estão se enfrentando aqui. E não sei exatamente o que pode acontecer, porque se os dois estão se enfrentando aqui e ele não tem a força, mas o Kylo Ren tem, isso pode ser muito perigoso para ele. Então, ou a força realmente desperta nele para ele conseguir, de alguma forma, vencer o Kylo Ren, ou então alguém vai ter que ir salvar ele. Não sei quem pode salvar. Não vi nenhuma cena muito parecida para eu falar não, né? Essa cena aqui onde tá o Finn, tá também uma pessoa X. Não vi nenhuma cena parecida, mas ou ele tem a força e consegue se livrar de alguma forma, ou então alguém que possua força, ou não, pode ser só alguém mais experiente, consegue livrar ele dessa roubada aqui que ele se meteu. Depois a gente tem a Rey e o Finn, eles estão na Millennium Falcon. Se vocês não conseguiram perceber, essa é a Millennium Falcon, eles estão dentro dela. E a gente também pode ver o Han Solo nessa foto, nessa aqui não, mas na próxima foto a gente pode ver o Han Solo. E ele está explicando para eles que todas as histórias sobre o Luke Skywalker são verdadeiras e que, sim, existia um Jedi e ele foi muito foda. Enfim, galera, esse foi o vídeo onde eu falei um pouquinho sobre o trailer de Star Wars. Eu pretendo fazer mais um vídeo de Star Wars só para explicar um pouquinho o que você tem que saber para você assistir esse filme, para você que ainda não assistiu os outros filmes. Então, muito obrigado por vocês terem assistido. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe sua opinião nos comentários. Se vocês quiserem ver algum outro vídeo aqui, vocês podem deixar nos comentários. Qualquer vídeo, desde que seja sobre nerdice, eu vou fazer algum vídeo sobre, pode ter certeza. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir a nossa página no Facebook, de seguir a gente no Twitter e de acessar o blog. Aqui vocês estão vendo que tem uma matéria do trailer de Star Wars, mas eu não falo só disso, é claro. Eu falo de muitas outras coisas, eu falo de Game of Thrones, eu falo de Walking Dead, eu falo de Marvel, DC Comics, tem games também, tem de tudo. É só você ir lá e conferir, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então, muito obrigado e até a próxima.